mas tu conhece todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A sua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Eu respondo ao teu amor, que diz a mim que não há outro Deus. Misericórdia e bondade me acolhem em tua santidade. Sua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso é, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Rei da glória, maravilhoso é, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, quanto mais te vejo eu amo. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Erga suas mãos a Ele, declare mais uma vez. Rei da glória, maravilhoso é, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Rei da glória, maravilhoso
Graça e paz, igreja, boa noite. Amém? Muito feliz de poder, voltar, retornar, depois de uma licença longa aí, enquanto estava gestante, e agora depois do parto. Feliz de poder estar vendo rostinhos que há muito tempo a gente não via, Glória a Deus. E a gente está feliz pela vacinação, Esse tempo de vacina faz com que a gente possa se movimentar mais, Aqueles que tinham comorbidade ou estavam acima da idade, que tinham que ter mais reservas, agora podendo frequentar o culto, que bênção. Glória a Deus por isso. E a gente está ansioso para que todos estejam vacinados, Joãozinho? Os novinhos aí, vocês aguardam um pouquinho, está chegando, Os novinhos igual o Heitor vai ter que esperar mais. Mas aí Vinícius, O Vitor também é novinho, Vitor? 15? 14? Então, tem que esperar também. Mas, graças a Deus, que a vacina está chegando, e isso vai nos dando condição da gente estar tendo condição de, pelo menos, frequentar o culto como era o nosso sonho. Feliz com a família da Romilda, que está aí, Romilda? Que bênção, querida. Deus abençoe você. A Dauana também. A Kelly eu tenho visto direto, Kelly, no Face. A Carol. E o Tiago. Que bênção, Tiago. Você não sabe quanto nosso coração está feliz por ver Deus trabalhando na sua vida. A gente tem acompanhado e isso tem sido uma bênção. Quero dar bem-vindo também ao Gustavo, que está aqui com a gente hoje, Gustavo? Nós conversamos ontem. E a Nilma. É Nilma mesmo, A Nilma tem acompanhado os cultos online, não é isso? Um prazer, viu, te conhecer, ver você hoje aqui participando do culto. Isso é bênção demais. Que vocês possam se sentir acolhidos e bem-vindos nesta noite, em o nome de Jesus. Amém? Bom, como o Reginaldo disse, nós ontem participamos aí de um movimento que nós fizemos aqui, o sopão social, o sopão solidário, e foi bênção. E eu acredito que a gente conseguiu, de uma maneira singela, simples, aquecer aí o corpo e o coração de alguns que precisavam, E nós louvamos a Deus por essa igreja viva. E eu quero parabenizar você, igreja metodista em Guará, que se movimentou, que ofertou a mão de obra, que esteve presente à noite. Deus se agradou de você, tenha certeza disso. E que a gente tem que continuar. Isso não pode ser um evento isolado, tem que ser algo frequente na nossa prática como igreja. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero meditar com você hoje Santa Ceia, mesa do Senhor está posta, e eu quero com você aqui meditar na palavra de Deus, e eu quero que você abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo 43. Fabrício, tem como você colocar para mim? Livro do profeta Isaías. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de retornar. Eu que passei por uma situação difícil, mas no final da gravidez, e depois no pós-parto, eu precisei me ausentar por conta da pressão que começou a subir, e no finalzinho, começou a subir, e depois no pós-parto, 5 dias depois do parto, eu tive uma pré-eclâmpsia. E eu passei por dias que eu achava que, de verdade, que eu não retornaria aqui. Mas o Senhor, Ele é bom. E o plano que Ele tem para a nossa vida, independente do que passemos, Ele cumpre. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre o que o Espírito Santo falou comigo naquela noite em que eu tive a pré-eclâmpsia. No momento assim, do ápice, no momento em que a pressão estava mais alta, houve uma movimentação no hospital maior, e em que eu mais tive medo, medo no sentido de não ver mais minha família, não poder acompanhar a Chloe crescendo. E o Espírito Santo foi falando ao meu coração. E eu quero compartilhar hoje uma palavra embasada no texto que ele falou ao meu coração naquele momento. Então, Isaías 43, versículo 2. Com reverência à palavra de Deus, vamos ler esse texto. Eu quero que você pegue isso para a tua vida.
O tema dessa mensagem é: Ele está comigo. Você pode repetir isso? Ele está comigo. Se você sair dessa noite com essa convicção de que o Senhor está com você, independente do lugar onde você está, independente da situação na qual você está passando, eu vou ficar satisfeita, porque eu vou ter certeza, então, que o recado foi dado. Que você tem essa convicção que mesmo nos dias terríveis, mesmo nos dias difíceis, Ele está com você. Nós acabamos de cantar. Oh, não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Independente da situação, porque é muito fácil, é fácil mesmo, não tem dificuldade de nós sentirmos que Deus está conosco quando as coisas estão correndo bem. Quando não estamos passando por nada de perigoso. Quando nós estamos enfrentando problemas, mas problemas num âmbito e no qual a gente pensa, se eu correr atrás, eu resolvo. A gente tem uma facilidade de acreditar e de sentir lá no nosso interior de que Deus está conosco. Mas existem situações em que a sensação que temos é que estamos sós. Existem situações em que nós pensamos que fizemos algo no qual nos afastamos de Deus e Ele nos abandonou. E eu quero, em nome de Jesus, fazer você refletir de que, mesmo nesses momentos, Ele está conosco. Amém? Mesmo nos momentos difíceis. Olha só o que ele diz, Isaías 43, versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu, Senhor teu Deus, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Amém? Feche teus olhos. Pai querido e santo, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva e ela é eficaz. Te agradecemos pela tua palavra que nos dá promessas. E te agradecemos porque aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Te louvamos por cada uma das suas preciosas promessas contidas, meu Pai, no texto sagrado. Te agradecemos pelo privilégio de termos esses textos na nossa língua local. Te agradecemos, ó Pai, por sabermos ler, escrever, de podermos ouvir, de podermos entender esta verdade. Te agradecemos pela revelação da tua palavra. E te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, de ouvirmos o Senhor reafirmar isso no nosso coração, de que o Senhor está conosco e que não passaremos por perigos. Oh, Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia, ela dura para sempre. O teu amor é incondicional, a ponto de nos enviar o seu próprio Filho. Te louvamos por esta verdade, Pai. Te colocamos as nossas vidas em teu altar nesta noite. Fala conosco. Estamos aqui porque queremos ouvir o Senhor. Estamos aqui porque te amamos e porque dedicamos a nossa vida a ti. Em nome de Jesus. Amém. Tem um segundo texto que eu quero que você leia comigo, Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Romanos 5, versículo 3 e 4. Porque nós vamos interligar esses dois textos, tá? Diz assim, conseguiu? Romanos 5, 3 e versículo 4. A tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, experiência e esperança. Perseverança, um caráter aprovado, esperança. Eu estou numa versão diferente. Mas o que eu quero é que você entenda que a tribulação ela vai produzir uma perseverança. A perseverança vai produzir uma experiência. E a experiência vai produzir uma esperança. E nós vamos entender, então, que esse texto de Romanos ele está interligado ao texto de Isaías. E é muito necessário para nós
apesar de não gostarmos, é necessário passarmos por momentos difíceis, passarmos pela tribulação, passarmos pelas aflições, passar pelos perigos. Por mais que nos seja difícil passar por eles, por mais que nos seja temeroso, por mais que tenhamos dificuldade, que sofremos, eles são necessários. Porque quando nós passamos pelos momentos de tribulações e aflições, nós estamos sendo provados pelo Senhor. E no momento que somos provados, é o momento onde Ele vai nos moldando, onde Ele vai trabalhando o nosso coração. E Jesus, Ele nos afirmou que nós não estaríamos, apesar de estarmos com Ele, que com Ele teríamos vida e vida em abundância. Ele nos afirmou, Ele nos avisou de que nós passaríamos por aflições. Não é isso que está em João 16:33? Ele mesmo afirmou, e eu sempre tenho dito isso para vocês: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então, ele sempre nos deixou bem claro que nós não estávamos isentos. Por isso, nós precisamos entender que vir para Jesus não significa vir e não passar mais problema. Se um dia te venderam um evangelho onde te falaram, vem para Jesus e você vai ser feliz e não vai ter nenhum tipo mais de problema, você vai ter só vitória, te venderam, te mostraram, te indicaram um evangelho errado. Porque o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, é de que nele nós teríamos paz, apesar das tribulações. É de que nós nele teríamos vida e vida eterna, apesar de passarmos por dificuldades nesta vida. É de que nele nós conseguiríamos vencer apesar de. Amém? E é interessante que quando você vai para Isaías 43, ele diz assim: quando você passar pelas águas. Ele não diz, se um dia você passar pelas águas. Ele não diz, se porventura algum dia você tiver que enfrentar uma dificuldade. Não, ele já afirma, quando você. Isso significa que todos nós passaremos por dias difíceis. Todos nós passaremos por situações conflitantes, por situações onde nós teremos algum tipo de medo. Situações onde nós ficaremos, às vezes, perdidos, confusos. Nos sentiremos sós. Ficaremos com algum tipo de temor. Mas ele aqui nos dá uma promessa de livramento, uma promessa de que ele está conosco e, por estar conosco, nos livraria de cada uma das nossas dificuldades. Amém? É um consolo. Quando você lendo aqui em Isaías 43, eu queria que deixasse Isaías 43 para mim. Acabou? Então, abra você aí, Isaías 43, versículo 2, diz: quando passares pelas águas, aí, vírgula, estarei contigo. Existe um consolo nesse texto. Olha, está explícito. Você vai sofrer em algum momento. Em algum momento você vai passar por uma situação que você não gostaria. Mas quando você passar, escuta bem, eu vou estar com você, você não vai estar sozinho. E como isso é acalentador, como isso nos consola, nos revigora. Eu estava vendo aqui agora, a Júlia, a Eliette, aconteceu alguma coisa aí com a Júlia já correu para a Eliette, pedindo consolo, conforto, a ajuda da mãe. Nós temos isso inerente em nós mesmos. Nós queremos um ponto de segurança. Quando estamos passando por algo que está fora do nosso normal, fora daquilo que estamos acostumados, ou fora daquilo que nós gostaríamos, nós queríamos ter perto de nós o nosso ponto de conforto, o nosso ponto de apoio. Eu estou com bebezinha nova. E a gente percebe que tem momentos que a Chloe ela não quer nada, ela só quer a mãe. Ela não está sofrendo nada, ela só quer o ponto de apoio dela. Ela quer se sentir confortada, ela quer se sentir acalentada. E o que Deus está fazendo nesse texto é justamente isso, está nos mostrando que Ele é o nosso ponto de apoio e de que Ele está conosco mesmo quando passamos por dias que nós não gostaríamos de passar. Amém?
Isto é um consolo. O salmista diz em Salmos 34, versículo 19, que diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Quando a gente começa, então, a passear pela Bíblia e a pesquisar textos que falam sobre a aflição, sobre a tribulação, sobre o dia mau, sobre o dia difícil, nós vamos, então, encontrando as promessas de Deus e os testemunhos daqueles que viveram dias angustiantes. Esse mesmo salmista que diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de toda, é o mesmo que escreveu uma canção que nós cantamos hoje. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Porque é um testemunho. Por isso a importância de nós passearmos pela Bíblia. A importância de nós nos alimentarmos dela. A importância de nós ouvirmos Deus reafirmando ao nosso coração, você não precisa temer porque eu estou com você. Amém? Paulo também, ele nos diz lá em 2 Timóteo 3,11, quando ele está passando por aflições, sendo perseguido lá na Antioquia, ele diz, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Mais um testemunho de alguém que andou com Deus, de alguém que mesmo andando com Deus enfrentou aflições, mas que também pôde presenciar e vivenciar os livramentos de cada uma delas. Por isso, irmão, minha irmã, nós precisamos nos alimentar daquilo que nos edifica a fé, daquilo que nos faz crescer na fé, daquilo que nos fortalece. No dia que eu fiquei internada e que a pré-eclâmpsia foi diagnosticada, que a pressão estava mais alta, houve um momento em que minha cabeça doía muito, mas doía muito, e eu comecei a chorar muito de dor de cabeça. E houve uma movimentação, essa hora o Reginaldo não estava comigo, estava minha mãe, e a Chloe estava no meu colo. Eu tinha internado naquela manhã, e eu não sabia ainda o que iria acontecer, se eu ia ficar, se eu não ia, porque eu estava, apesar de, não tinha ainda, o médico não tinha vindo trazer o diagnóstico, já imaginávamos o que era, mas não tínhamos certeza, e estava aquela incerteza, o que vai fazer, eu vou embora, eu vou ficar, vou dormir aqui, eu não vou, e era já umas 10 horas da noite, e enquanto eu estava ali amamentando, a dor de cabeça veio muito forte, a enfermeira veio me trazer um remédio. E eu falei, minha cabeça está doendo muito, eu não estou aguentando. Nisso ela trouxe o aparelho de pressão, mediu mais uma vez, falou assim, vamos deitar? E ela assim, eu vou ali e já volto. E ela foi lá para dentro, eu pensei que ela fosse buscar algo para mim, ela veio com mais 2 enfermeiras além dela. E elas já começaram a me colocar, e uma já veio e trouxe um bercinho, pôs a Chloe no bercinho, pediu para minha mãe afastar, e já vieram com medicação num braço, num outro, fecharam as janelas, me colocaram um cobertor, pediu para desligar o celular, você vai desligar o celular, você esquece o celular, você precisa acalmar, vamos acalmar, vamos acalmar. Naquele momento, o pastor da minha mãe ligou para minha mãe, e eu comecei a perder os sentidos. E minha mãe começou a falar com ele, e ele fez uma oração, e ela colocou o telefone no meu ouvido, ele orou por mim, e eu não conseguia responder mais. Mas, dentro de mim, eu conseguia lembrar de um texto. Se você passar pelas águas, elas não submergirão. Pelos rios, eles não submergirão. Se passar pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Se você passar pelas águas, elas não submergirão. Se você passar pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou com você, eu estou com você. Eu só ouvia isso na minha cabeça. Eu conseguia lembrar desse texto bíblico. E eu fico pensando, o que seria de mim se eu não fosse uma leitora da Bíblia? O que seria de mim naquele momento se eu não tivesse uma intimidade com a palavra de Deus, a ponto de, no momento em que eu estava passando pelo vale da sombra da morte, eu não lembrasse do que Deus sempre falava ao meu coração? Nós precisamos ter comunhão com aquele que nos reafirma o seu amor e que nos dá força no dia mau, força no dia difícil.
Porque quando o médico chegava para mim e falava assim, você precisa acalmar. Como você reage diante de uma situação dessa? Você sabe que a sua vida depende da sua calma, mas a situação não te acalma. Como se acalmar diante daquilo? A única maneira do meu coração se acalmar e a minha pressão não continuar subindo daquela maneira é quando eu ouço o Espírito Santo me lembrar. Quando passares pelas águas, eu vou estar com você. Quando passares pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Eu preciso que vocês entendam que eu estava numa situação onde eu não conseguia responder o que era me perguntado. Se você me perguntasse como eu chamava naquele momento, eu não lembrava. Eu não lembrava o nome da Chloe. Durante muitos dias eu não lembrei como essa menina chamava. Eu olhava para ela, achava ela linda, mas eu não lembrava o nome que eu havia escolhido para ela. Foram dias de muita dor, de muita dificuldade, mas o que me deixava firme e com uma convicção de que eu ficaria bem é porque eu tinha inculcada na minha mente, no meu coração, a palavra do Senhor, que me trazia uma promessa. E Ele então pôde usar a minha memória, ainda que com problemas, pôde usar a minha mente, ainda que confusa, para lembrar quem Ele era na minha vida e o plano que Ele tinha para mim. E eu preciso te lembrar sobre isso e te perguntar: quanto tempo você tem gasto com a palavra de Deus? Quanto tempo você tem gasto ouvindo as promessas do Senhor, para que no momento em que algo aconteça que você não gostaria que acontecesse, você se lembre do texto e acalme a sua alma, ou acalme o seu coração? São nesses momentos que a gente entende quanto é necessário ter combustível, ter tempo, ter experiências com Ele. Amém? O fato é que há um propósito em cada tribulação e não podemos ignorar isso. O texto que nós vimos aqui, ele traz 3 tipos de situação. Primeiro ele traz água, depois ele traz o rio e finalmente ele traz o fogo. E a gente vê que de forma gradual ele vai passando por etapas. Se passares pelas águas, eu vou estar com você. Se você passar pelos rios, eles não vão te submergir, você não vai se afogar. Se você passar pelo fogo, ele não te queimará, as brasas não arderão em você. É de forma gradual, parece que vai aumentando, né? E quando a gente percebe aqui nesse texto de Romanos, que eu fiz uma ligação, você vê que também existe aqui algo gradual. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz a experiência, e a experiência vai produzir a esperança. Gradativamente você vai passando pelas situações e gradativamente você vai crescendo na sua fé. E Deus vai te fazendo romper, mesmo diante das dificuldades. Quando a gente pensa passar pelas águas, a gente liga com aquele texto de Romanos, a gente vai pensar então na perseverança. E quando a gente percebe que quando passar pelas águas eu estarei contigo, é como se Deus estivesse falando: olha, ainda que seja o problema corriqueiro do dia a dia, essas águas vão falar dos problemas que nós enfrentamos diariamente. Eu e você, todo dia, temos que enfrentar desafios. Alguns mais difíceis que outros. Alguns mais tensos, mais chatos. Mas todo dia a gente tem que enfrentar um desafio. Seja no trabalho, seja nos relacionamentos em casa, seja na saúde, seja nas finanças, seja no estudo. Todo dia a gente enfrenta um problema. Todo dia eu passo pelas águas. E sabe o que Deus nos fala nesse texto? Que mesmo nesses dias chatos, com os problemas chatos, Ele está comigo, Ele está com você. Você não está passando sozinho. Porque tem dia que o problema ele é corriqueiro, ele não é diferente do que você está acostumado a viver. Mas ele é tão denso e tão frequente que a sua paciência parece que já está lá em cima e a sua vontade é de desistir.
Mas quando eu ligo passar pelas águas com a perseverança, eu vou perceber o quê? Que ainda que já esteja já por aqui daquele problema, eu não posso desistir, mas eu preciso ter perseverança. Eu preciso continuar crendo. Eu preciso continuar crendo que Deus vai cuidar de mim. E ainda que eu passe pelas dificuldades, angústias e tribulações diárias, Ele está comigo, me fazendo vencer cada uma delas. Ou você acha que as dificuldades que você enfrenta dia a dia, você tem vencido pelo seu mérito? Não. Você está vencendo cada uma das dificuldades porque Deus está te sustentando. Porque Ele está com você, ainda que você não perceba, ainda que você não esteja vendo, amém? E o propósito dessas dificuldades diárias, esses problemas que são frequentes, que a gente volta e meia está sofrendo eles de novo, é porque eles são para nos moldar, para moldar o nosso caráter, para moldar o nosso interior, para nos fazer parecermos mais com Jesus, para fazer com que nós venhamos estar dentro do plano e da vontade dEle. É por isso que Ele insiste em permitir com que esses problemas diários, eles se repitam, até que nós sejamos trabalhados e transformados. Amém? Porque a tribulação produz perseverança. Quando você passa por uma dificuldade grande no dia a dia, por fim, você vai começando a ligar até no automático. E você vai perseverando dentro daquilo. Você vai perseverando. Você vai perseverando. Porque você foi passando pela tribulação, não foi desistindo, porque, você entende que Deus está com você e a perseverança, então, vai se tornando algo inerente seu. Quando ele diz já pelos rios, e a gente liga, se passares pelas águas, eu estarei com você. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. Aqui a gente já vê um nível maior de tensão. Rio tem correnteza. Eu vi um vídeo ontem, eu não sei se é verdade, eu queria ter pesquisado, esqueci. Então, não vou afirmar que isso foi agora, a não ser que você saiba, esteja antenado aí nas notícias, mas houve uma enchente na China esses dias? Alguém viu alguma coisa? Então, essa enchente, o Reginaldo está afirmando que sim. Eu vi um vídeo de uma correnteza violenta. Mas é violenta, vocês não têm noção, eu nunca vi nada daquilo na minha vida. Era arrastando assim, centenas de carros. Mas era uma força violenta as águas daquela enchente, como um rio. Então aqui já fala de uma dificuldade maior, de uma tribulação, de uma aflição maior. E aqui Deus está nos afirmando que quando você e eu passarmos pelos rios, pela correnteza da dificuldade, pela correnteza do sofrimento, essas águas dessa correnteza não vão te submergir. Ou seja, elas não vão passar você. Você não vai se afogar. E aqui, quando eu ligo com o texto de Romanos, eu já vou pensar o seguinte: se as águas me trazem perseverança, a perseverança vai me levar à experiência. E a experiência vai me levar ao patamar, ali quando você vai pensando já nos testemunhos. Você já vai conseguindo vencer além daquilo que você acha que você poderia suportar. Para que você possa ter experiência de não ter se afogado nos rios e dar esse testemunho, é preciso perseverar quando estiver passando pelas águas. Se eu não perseverar nos problemas do dia a dia, eu não vou nunca conseguir vencer as correntezas que eu vou ter que enfrentar, os rios que virão. E quando eu vencer esse rio, essa dificuldade, eu vou ter então uma experiência para contar para mim mesmo e para o outro. Sabe aquela situação onde você pensou quando você enfrentou? Eu não consigo passar por isso. Eu vou morrer. Eu não sei você, mas eu já passei por situações que eu pensava assim, eu vou sofrer um infarto. Eu vou acabar sofrendo alguma coisa de tanta tensão,
tanto que eu estou nervoso, tanto que eu estou nervosa, tanto que isso foi difícil. Eu achei que eu ia morrer tanto chorar. Pensei que eu nunca ia superar essa situação. Eu já passei por algumas. E eu acredito que você também. Que quando alguém te falava assim, se você enfrentar isso, Deus me livre, não dou conta disso não. Nós estamos aqui, por exemplo, com a Margarida. Margarida perdeu o marido há poucos dias. Tem um pouco mais de um mês, né? Vai fazer 2 meses. Eu tenho certeza que quando você perguntava para ela, e se o Antônio morrer? Deus me livre, Deus tem que me levar primeiro, porque eu não dou conta de ficar sem ele. Não é mais ou menos assim? Nós imaginávamos que nós não conseguiríamos suportar a tribulação, a dificuldade. E ainda que esteja difícil, viu, Margarida? Ainda que esteja sendo muito difícil, que esteja passando pela correnteza, pelo rio, no qual você parece que não vai suportar, as águas não te submergirão. Você não vai se afogar, você vai vencer toda essa dificuldade do luto. Assim, tanto ela quanto cada um de nós que estamos passando por dias difíceis. E quando nós continuamos, ele fala, se passares pelo fogo, ele não te queimará. Pensa, qual é a probabilidade de você passar pelo fogo e ele não te queimar? Aqui está falando de coisas impossíveis. De situações onde você passa pelo vale da sombra da morte, né, Cheirinho? Em situações onde você pensa, não tem volta. Mas o Senhor, Ele nos promete o impossível. Olha lá, quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. Nem a chama vai arder em você. Isso aqui está falando de impossível. E quando eu ligo no texto de Romanos, eu penso então de que a perseverança vai me levar à esperança. O fogo vai falar de uma provação mais elevada. O fogo vai falar de uma provação onde você pensa que realmente é insuportável. Esses dias, acho que não lembro se foi a Paulinha, eu sei que o Reginaldo tocou nesse assunto, mas eu não lembro se foi a seminarista Paulinha ou se foi a missionária Ceci que pregou aqui e comentou sobre o fogo, que o fogo purifica, né? Purifica o ouro. O ourives precisa do fogo aquecido em muitos graus para derreter o ouro, e então, dentro ali do recipiente onde o ouro está sendo derretido, a partir de um certo número lá de graus Celsius, lá, vai ficando tão aquecido que a impureza sobe e o ourives tira a impureza do ouro, para então depois fazer a joia. O fogo purifica. O fogo é uma densidade maior, é uma provação maior. E só é perseverante quem já passou pelo crisal da tribulação. Como saberemos, então, que podemos ser perseverantes se não formos submetidos à tribulação? Eu preciso me permitir com que Deus trabalhe a minha vida, para que eu possa alcançar, então, a esperança do texto de Romanos. A perseverança vai me levar à paciência, a... Qual que é o último? Esperança. Isso só eu e você vamos conseguir se nós, no momento da tribulação difícil, lembrarmos que Deus está conosco. Deus está com você. Eu não sei qual etapa você está. Eu não sei em que tipo de situação você está vivendo. Se você está passando pelas águas, pelo rio ou pelo fogo. Eu não sei se para você está difícil, está mais ou menos, ou está insuportável. Mas uma coisa eu preciso lembrar você: Ele está com você. Você não está sozinho nessa. Só tem experiência quem já perseverou. E a esperança é uma virtude peculiar daqueles que têm experiência. A esperança é inerente
faz parte daquele que viveu experiências fortes. É por isso que Davi pôde falar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Nós não temos, às vezes, a dimensão desse vale da sombra da morte, porque nós vivemos numa região geográfica totalmente diferente de Israel. Mas o vale lá é realmente um lugar muito lá embaixo, montanhas altas e lá embaixo do vale. E ali há sombras, não pega sol. E a visão, para alguém te ver lá dentro, é muito difícil. Por isso não havia carro, não havia ônibus, não havia trem, não havia avião, não havia bicicleta. Você tinha ali os seus pés, ou ao máximo um cavalo, um camelo, um burrinho, para te seguir em viagem. E existia lugares onde não tinha como você não passar por aqueles vales. E aqueles vales eram vales perigosos, porque nesse lugar onde o sol não pegava, ficava muitas vezes animais ferozes. Ou ficavam, então, as caravanas passavam e ali naquele vale tinham os assaltantes. E os assaltantes naquela época, eles matavam mesmo, eles não eram que nem um trombadia, que pega um celular e sai correndo, não. Eles matavam todos os da caravana para poder roubar o que eles estavam carregando. Então, passar pelo vale da sombra da morte é passar por perigo de morrer. É realmente perigo de morte. E Davi diz com muita convicção no seu coração, porque era alguém que tinha passado por experiências profundas e tinha uma esperança dentro de si, uma convicção plena, porque mesmo se eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, se eu tiver que passar por um dia perigoso, por um dia que eu nunca gostaria de passar, por um lugar, por um momento que eu nunca gostaria de viver, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Meu irmão, minha irmã, a palavra para você nessa noite é para que você abandone o medo, porque o Senhor está com você. Pastora, mas você não sentiu medo no dia? Senti medo. Senti medo. Não o medo da morte, não o medo de onde eu iria, porque eu tenho plena convicção da minha salvação, não tenho medo nenhum de ir para a glória. O dia que o Senhor quiser me levar, Ele pode me buscar. Mas eu tinha receio e medo da vontade de Deus, porque a minha vontade naquele momento era permanecer. A minha vontade era de criar a Chloe. A minha vontade era ver o Vitor, era ver a Viva, era ver o Vinícius. A minha vontade era ter meu marido perto de mim. E eu estava ali sozinha com a minha mãe. E a Chloe longe ali no bercinho. Então eu tive medo de não viver a minha vontade. Mas eu aceitaria a vontade de Deus para a minha vida. Porque Ele me lembrava: eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. E naquele momento eu pensei, mesmo que, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu pensava, se eu estiver tendo um derrame, e se eu não conseguir voltar? E se eu não conseguir falar? E se eu não conseguir andar? Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só conseguia entender, na minha mente confusa, que sim, independente do que estava acontecendo, ia sair tudo bem no final, porque estava comigo, porque Ele estava firmando meu coração, que se eu passasse pelas águas, elas não me submergiriam. Se eu passasse pelo fogo, Ele não me queimaria. Então, ainda que eu venha temer, não querer viver o que Deus estava querendo naquele momento, porque você precisa de um tempo de assimilação. Quando eu vim para casa, o meu coração, eu chorava muitas vezes, de lembrar do dia e de lembrar da voz de Deus no meu coração, no meu ouvido ali falando e acalmando meu coração. Mas às vezes eu chorava porque eu estava agradecendo. Eu via ali e falava assim: Senhor, muito obrigada. Obrigada porque eu tive a Chloe.
Obrigado pelo Reginaldo, obrigado pelos meninos. O Senhor realizou os meus sonhos. Mas se o Senhor quiser me levar, eu estou pronta, pode me buscar. Estou bem. Precisou de um tempinho para eu assimilar meu coração e falar, Senhor, eis-me aqui. Mas eu não tive mais medo do incerto, do que estava acontecendo. Mas isso só é possível se eu e você estivermos num relacionamento com a palavra de Deus a ponto de, mesmo com a mente confusa, Ele poder te lembrar essas verdades. Amém? Se precisarmos nos lembrar que Ele estará conosco onde quer que andemos, nós precisamos lembrar que Ele estará conosco onde quer que andemos. No final do ano, um dia o pastor Jefferson, ele me mandou uma mensagem do nada. Ele mandou um texto, falou assim, pastora Vanessa, não tu mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E aquele dia eu chorei muito quando eu recebi aquele versículo, e eu não entendi o porquê que eu estava chorando, mas eu entendia que aquele versículo eu tinha que guardar comigo. Ser forte e corajosa. Sabe, tem gente aqui que precisa ser forte e corajoso. Precisa ser forte e corajoso e não temer, nem se espantar, porque Deus está com você. E Ele estará com você por onde quer que você andar, ainda que você passe pelas águas, ainda que você tenha que enfrentar os rios, ainda que você tenha que enfrentar o fogo. Ele estará conosco. E sabe, quando a gente estava cantando aquela última canção, e diz que ele deixou o céu, né? Não quis ficar, porque ele veio para este mundo porque não quis ficar sem a minha presença, sem a sua presença. Ele chegou ao ponto de entregar o próprio filho, para que quando você e eu morrermos fisicamente, tenhamos vida eterna espiritualmente. Porque no coração de Deus não existe a opção ficar sem você. E é por isso que nessa noite nós estamos aqui para participar do pão e do sangue, do suco, do corpo e do sangue de Cristo. Porque Ele decidiu enviar Jesus Cristo, porque Ele precisava ter a mim e a você para sempre. Ele precisava estar comigo e com você para sempre. Porque uma coisa é eu prometer, Fabrício, eu vou estar com você durante 10 anos. Depois de 10 anos, aí você arruma outro pastor aí. Nós vamos andar mais juntos, não. Outra coisa é falar, Fabrício, estou aí, meu irmão, para sempre. Mesmo que eu vá embora um dia daqui, ou que você vá embora daqui um dia, nós estamos juntos, para sempre. E é isso que Deus fez. Ele nos garantiu que estaria conosco nesta vida, e enviou Jesus para morrer por nós, para nos salvar, nos perdoar dos nossos pecados, para que Ele pudesse estar conosco na eternidade, para que nós pudéssemos estar com Ele na eternidade. Por isso hoje é um dia de nós celebrarmos, porque aqui está o sacrifício que o próprio Deus fez, de entregar o seu único filho, para não perder a comunhão conosco, para nos abrir um caminho, para que nós pudéssemos nos achegar a Ele e estarmos com Ele para sempre. É muito amor, não é? É muito amor. É muito amor porque quando Ele fez isso, Ele não estava preocupado se eu era ou não pecadora. Ele só fez uma exigência: creia em mim. E a partir do momento em que eu passo a crer em Jesus, eu começo então a ter convicção, uma percepção de quem eu sou e do que eu estou fazendo, do que eu preciso ser, o que eu preciso fazer. E eu então me arrependo dos meus pecados,
confesso ao meu Deus os meus pecados, abandono os meus pecados, e o sangue desse filho que foi entregue por amor é derramado sobre a minha vida, e eu então tenho livre acesso a uma eternidade com o meu Deus. E aí eu posso viver, eu estou com você para sempre. Pessoa nenhuma. Para sempre. E aí, independente do que eu vivo aqui, se eu vou morrer hoje ou se eu vou morrer amanhã, existe uma certeza no meu coração de que eu estarei para sempre com Ele. Porque, afinal de contas, aquele que prometeu é fiel para cumprir. E a única pessoa que é capaz de quebrar esta aliança sou eu mesmo. Porque Ele não quebra. Porque Ele é fiel até o fim. Mas se eu decidir andar com Ele, viver como Ele me pediu para que vivesse, com fé, obediência, porque quem tem fé, obedece. Eu então tenho vida eterna com Ele. E eu costumo sempre dizer que eu vim de uma geração, na palavra, que nós éramos aterrorizados com o medo do inferno. A pregação evangelística vai para Jesus, senão você vai para o inferno. Era essa. Vou fazer 30 anos que eu me converti. Então, se você passar pelas ruas, pelas estradas, hoje em dia não tem tanto, mas antigamente você via umas plaquinhas de Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama. Foi a partir desse Jesus te ama que se foi tentando quebrar um pouco esse pensamento. Porque o evangelho ele não era pregado o amor, pregava apenas o medo. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E depois veio se pregando o amor, mas Jesus te ama. Ele enviou Jesus para te salvar, para que você não vá para o inferno. Começou-se a explicar melhor esse você vai para o inferno. Então, quando começou a se explicar, Jesus te ama, morreu por você, e se você o aceitar, se você o reconhecer, tiver fé, acreditar nele, tiver ele como seu Senhor e seu Salvador, você não vai para o inferno. Começou-se a olhar Jesus com um olhar mais de amor, e aí começamos a pensar diferentes. O meu medo, o temor, não é o meu medo, quando eu digo generalizado, o medo nosso não é de não ir para o inferno, de ir ou não para o inferno, mas é de passar uma eternidade com ou sem Deus. Existe uma opção de escolha, uma eternidade com Deus, uma eternidade sem Deus. E diante do que na minha experiência, que nós vimos aqui, águas, rios, fogo, de acordo com a minha experiência, a convicção que eu tenho, Vanessa, é que não suportaria viver uma eternidade sem Deus. Porque eu não suportaria viver a vida hoje sem Ele, quanto mais uma eternidade sem Ele. Então, que nós possamos nessa noite pensarmos o que pode estar me impedindo de crer nessa verdade que Ele está comigo. Está me faltando perseverança, paciência, experiência, esperança. Eu não posso desistir. Você não pode desistir. O Senhor tem propósito na vida de cada um de nós. Amém? E nós vamos agora participar da ceia. Alegres, felizes, porque Ele enviou Jesus para ter a cada um de nós para sempre. Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, chamar aqui na frente Eliel e Danúbia. Nós vamos consagrar os elementos e depois vocês distribuem para mim. Tá? A Bíblia diz assim, pode pegar um
Pega o pão e outro. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E é interessante que nos últimos versículos de Mateus, ele diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele disse isso subindo para o Pai, em corpo físico, né? Mas Ele nos enviou o Consolador. Ele nos enviou o Espírito Santo para que eu e você sentíssemos a presença dEle conosco, até que Ele retorne. E a palavra nos diz, o apóstolo Paulo nos diz aqui que quando nós participamos do corpo e do sangue, participamos do pão e do suco de uva, em memorial, em memória ao que Jesus fez por nós, nós estamos anunciando o seu sacrifício, anunciando a sua obra a nosso favor, até que Ele volte, até que Ele venha. Por isso eu quero te convidar, você que é batizado, recebido, está em comunhão, quer participar do corpo e do sangue, eu quero te convidar a vir aqui à frente, daqui a pouquinho, para você participar. E enquanto isso, eu quero que você faça uma oração agora. Nós vamos dedicar os elementos e você vai fazer uma oração e pedir ao Senhor para que Ele te ajude nesse momento, nessa noite, a perscrutar o seu coração, para que você tenha uma percepção de quem você está sendo, o que você precisa, se precisa de algo de mudança, se precisa de um posicionamento diferente, para que você possa participar dessa nova aliança, possa participar do pão e do suco de uva, que é um símbolo aqui do corpo e do sangue de Jesus, de uma maneira, com um posicionamento diferente, uma intencionalidade diferente. Amém? Vamos primeiro dedicar os pães, o pão e o suco. Estenda as tuas mãos. Pai querido e santo, eis aqui os elementos. O suco de uva, que figura, Senhor, o teu sangue derramado na cruz do Calvário. Meu Deus, o pão que nós cortamos, meu Pai, como simbolismo de um coração que traz o teu amor, que traz, meu Deus, a tua entrega sacrificial por amor a nós, o teu corpo que foi dilacerado, chicoteado, espancado, cuspido e depois foi preso numa cruz. Nós aqui estamos com os elementos que simbolizam, que lembram isso. E nós os dedicamos a Ti e pedimos que no momento em que participarmos, ó Deus, o Senhor possa nos trazer à memória o Teu sacrifício e a verdade de que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos também, coloca a mão no Teu coração, orar por cada um de nós nesta noite. O Senhor conhece a nossa vida, conhece o nosso coração, as nossas dificuldades, conhece, meu Deus, as nossas fraquezas, conhece, meu Pai, cada um dos nossos passos. E nessa noite nós queremos participar do pão e do sangue, Senhor, do suco de uva. Nós queremos participar da ceia, meu Pai, com um coração, meu Deus, quebrantado, arrependido, contrito diante de Ti. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, aquilo que tem me feito afastar de Ti. Hoje, meu Deus, enquanto ouvi a palavra, o Senhor falou ao nosso coração de que o Senhor não nos abandona, o Senhor está conosco.
Mas, ó Senhor, eu sei que muitas vezes, por negligência minha, eu me afastei de Ti. Fala isso para o Senhor. Eu sei, meu Deus, que por teimosia minha, eu deixei, meu Pai, de estar contigo. Por isso, nessa noite, nós nos arrependemos. Nessa noite, nós confessamos o nosso pecado, nós confessamos as nossas fraquezas e pedimos ao Senhor: perdoa-nos, purifica-nos, lava-nos com teu sangue.